Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal Henrique Eck, mais um vídeo nessa segunda-feira pra você. Tá vendo aqui mudança no cenário sem nada. Hoje gravando em outro ambiente, tendo que trabalhar bem cedo, mudando um pouco meu horário e mudando um pouco também a dinâmica do vídeo por aqui, mas claro, entregando isso com muita qualidade para você. Então já peço a sua inscrição no canal, o seu like e principalmente o seu comentário, que nós vamos falar do derby, vamos falar do clássico entre Corinthians e Palmeiras que rolou no último domingo pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Estive lá em Itaquera, estive na Neoquímica Arena narrando esse jogo pelo TikTok Sports e aí eu venho trazer a minha análise por aqui. Começando sempre com o time vencedor, né? Começando com o Palmeiras, que vai ser a parte menor desse vídeo aqui, porque tem muita coisa para falar do Corinthians. Mas o Palmeiras, eu acho que pela primeira vez em muitos anos, ele entrou num derby não sendo favorito. E jogou, eu não vou colocar aqui como time pequeno para não ser mal interpretado, mas jogou de fato por uma bola. É o que eu sempre gosto de dizer aqui, e muita gente não concorda comigo. O antijogo também é uma forma de se jogar. E o Palmeiras ontem aplicou esse antijogo. Deixou o Corinthians com a bola, se recuou, se retrancou. O Abel praticamente fazendo duas linhas de 4 jogadores, né, só deixando o Vitor Roque e o Flaco Lopes, que são dois centroavantes com características de centroavantes de área, fazendo muito bem as funções aberto pelos lados. Né? Tanto o Vitor Roque caindo mais pela esquerda, tanto o Flaco Lopes caindo mais pela direita. O Palmeiras joga essa bola, se segura boa parte do tempo. As jogadas do Palmeiras eram muito mais por uma questão das escapadas, né, que tinha pela lateral, com um erro de saída de bola do Corinthians, apertar um pouquinho a saída de bola do Timão lá na frente, e foi até assim que saiu o gol, aos 38 do segundo tempo. O Garro perdeu uma bola no meio campo, o Maurício recuperou, abriu no Piquerez devolveu no Maurício, cortou pro meio, bateu, o Hugo deu rebote, a zaga do Corinthians parou na jogada e o Flaco Lopes fez o gol. Depois entrou aquela treta, toda aquela polêmica, claro, jogando fora de casa, sem ser o torcedor, o cara chuta a bandeira, encara a torcida, dá aquela confusão e tudo mais. Normal, tradicional do futebol, e eu aqui não vou ser cagador de regra, falar que não pode, isso não pode acontecer. É o habitual e a gente tem que se acostumar. A provocação, ela é válida. Eu não vejo, de verdade, eu não vejo o cara chutar a bandeira como uma atitude que mancha a história do clube, que tá querendo diminuir o outro clube. É o cara comemorando, não tem onde comemorar, mas as consequências também, a porradaria estancou, mas foi bem administrada até mesmo pelo Klaus. Com a vitória, o Palmeiras chega à segunda colocação no Campeonato Paulista, já está classificado para a próxima fase, deve vir com um time alternativo, um time reserva na última rodada. Ainda na briga pela liderança, né, o Novo Horizontino é o líder com 16 pontos, mas o Palmeiras logo atrás e fazendo valer, né, todo o investimento também dessa temporada. Lembrando que o Palmeiras acabou de contratar o Arias, está atrás do Nino para fortalecer o seu elenco, que já é bem do bom, vamos colocar assim, para a equipe do Verdão. Do outro lado, agora a gente fala um pouco sobre o Corinthians, que eu vou voltar à frase que eu disse quando eu estava nessa análise do Palmeiras. Em muito tempo, após vários derbys, o Corinthians entrou em campo como favorito e fez valer esse favoritismo. Fez valer. O Corinthians dominou as ações o jogo inteiro. Não vou falar que teve uma chance clara para o Corinthians. Não teve. Mas em matéria de propor jogo, em matéria de ficar com a bola, em matéria de amassar o adversário, o Corinthians fez desde o primeiro minuto. Teve uma substituição, né, do time considerado titular. Saiu o Carrilho sentindo, e eu digo, né, que saiu para ser substituído, nem começou nem foi relacionado. O Carrilho sentiu,
Desculpa, gente. Perdão. Coisa feia. Espirrar no meio do vídeo. Mas vamos lá. O Carrilho sentiu no treino de ontem e Matheus Pereira entrou no seu lugar. E com essa mudança, o Corinthians perde um pouco da sua amplitude, principalmente pelo lado direito. O Carrilho é o jogador que faz essa dobra com o Mateuzinho por aquele lado. Com a saída dele, o Dorival inverteu um pouco as funções do seu meio campo. Onde o Corinthians jogou no meio campo com o Ranieri de primeiro volante, André, Matheus Pereira e Breno Bidon. Quando o Carrilho joga, é bem esse desenho mesmo, com o Ranieri centralizado, o Carrilho aberto na direita, André na esquerda e o Bidon centralizado. Ele inverteu. Ele deixou o Bidon mais aberto pelo lado direito, o André fechando um pouco mais com o Ranieri no meio de campo, e um pouco mais à frente, caía também um pouco pela canhota, mas um pouco como armador de fato do time, veio jogar o Matheus Pereira, que tem essa qualidade. É um segundo volante, também tem um bom poder de marcação, mas tentou armar bastante esse time do Corinthians, que trocava muito passes ali na intermediária. O Corinthians fazia ligações da direita para a esquerda toda hora, tentando achar um espaço na defesa do Palmeiras, que estava de fato bem postado na linha que o Abel montou. O Corinthians tem a chance no primeiro tempo, estava apostando muito em bola aérea, o Gustavo Henrique ganhando praticamente todas, e numa dessas ele sofre o pênalti do Carlos Miguel, que eu vou ser bem sincero para você, é uma jogada que acontece sempre no futebol brasileiro. É passível de marcação ou não. O Klaus marcou e, como é interpretativo, o VAR nem chamou. E eu acho que também, se ele não desse, o VAR também não precisaria chamar. Foi interpretação do árbitro. Ao meu ver, mesmo vocês sabendo o time que eu torço, eu não achei que era para ser marcado pênalti. De verdade. Sendo completamente imparcial aqui, como eu fui em toda a transmissão de ontem. Eu não achei pênalti. Não é a mão do Carlos Miguel que acerta o Gustavo Henrique. É o punho, é a sobra do que ele tentou acertar a bola. Dá pra ver nitidamente que ele vai na bola, é a mão que acaba passando e acertando o goleiro do Corinthians. É de fato uma imprudência do goleiro do Palmeiras. Mas não vi como tudo isso pra pênalti. E aí vem a grande polêmica do jogo, né? A questão do que o Andréas Pereira fez enquanto estava todo mundo ali no debate, reclamando com a arbitragem. O Andréas chega, vai na marca do pênalti e começa a cavucar, a pisar na marca da cal para marcar e, claro, criar um buraco. E isso deu certo, porque o Memphis perde o seu pé de apoio. Ele já tinha tirado completamente o Carlos Miguel do lance, perdeu o pé de apoio, chutou a bola para fora e o Corinthians desperdiçou a melhor chance que teve na partida. Eu estive depois descendo para a zona mista e eu achei a entrevista do Ranieri perfeita. É antiético o que o Andrés Pereira fez? Completamente antiético. Deveria ter punição? Deveria ter punição. Só que qual é a punição que ele poderia sofrer? O cartão amarelo em campo. O árbitro não viu, nenhum do jogador do Corinthians viu na hora, porque estava todo mundo ali no debate com a arbitragem. O Corinthians querendo que o pênalti fosse marcado, e realmente foi. O Palmeiras debatendo que não era para ser marcado pênalti, para ir olhar o VAR e tudo mais. O Andrés Pereira foi malandro e foi o que o Ranieri fez. Não vai ser hipócrita. Já viu o companheiro dele fazer isso aí também. E aí quando faz, o seu time faz e dá certo, é genial. Quando o seu time não faz der errado, são coisas que acontecem no futebol. Passiva de punição, sim. O Klaus erra e não dá cartão amarelo, erra. Muita gente vem falar, o VAR tinha que chamar, o VAR tinha que chamar. Gente, você viu qual que é o problema a gente ter um VAR tão ruim no Brasil que chama pra qualquer coisa? Qual é a regra do VAR? O VAR é pra chamar em lance de pênalti, igual ele poderia ter chamado no lance do Gustavo Henrique, embora fosse um lance de interpretação, ao meu ver, não quis chamar. E em cartão vermelho, se o Andrés Pereira tivesse de um amarelo e fizesse isso, o VAR poderia chamar que era pra expulsar, porque era o segundo amarelo. O primeiro amarelo, o VAR não pode se meter, gente. O VAR não se mete em tudo no futebol. A regra é muito clara. Pegue o livrinho de regras e lê. O VAR é impassível lance de cartão vermelho. Uma atitude antidesportiva não é um lance passível de cartão vermelho. Então, passou. Passou, o Memphis perdeu. Vai ficar esse debate. Foi de fato antiético.
né? Ainda mais para um jogador que foi anos de Europa, campeão por onde passou. Andrés Pereira realmente demonstrou não ter caráter, mas assim, futebol tem um monte de gente desse jeito. Então, não é aqui o tema principal do jogo. E com o pênalti perdido, o Corinthians acabou caindo de produção ainda no primeiro tempo. O Memphis demorou muito para voltar para o jogo, perdendo bolas bobas no meio de campo. O Corinthians apostou demais, e como sempre, com o Mateuzinho e Bidu na direita e esquerda. Eu achei o primeiro tempo do Bidu um pouco abaixo, mas no segundo tempo ele retomou a sua qualidade, a sua confiança. Pois bem, esse aí é o Corinthians na primeira etapa. E na segunda, as duas equipes voltaram abaixo. Até os 11 minutos, estava falando com a minha repórter, a minha comentarista, a Francília Mansi, no jogo de ontem. O jogo tava dando sono até os 11 minutos. Só que aí, com um chute de fora da área do Bidu e uma defesa do Carlos Miguel, a arena voltou a incendiar e o Corinthians voltou a ir pra cima. Teve um cruzamento, Gabriel Paulista de cabeça, Carlos Miguel salvando de novo o Palmeiras. O volume de jogo do Timão reacendendo, chutando tudo, e aí eu tenho que falar dele, Carlos Miguel. O Carlos Miguel ontem foi de fato melhor em campo, não dá para negar, e foi o ator, foi o vilão da história do Corinthians na partida de ontem. Se ele entra em campo para aquecer, todo mundo vaiando, ele pedindo palma. Já dava para prever que ele ia querer fazer alguma coisa diferente ontem. Jogou de fato com uma raiva, jogou de fato com o sangue nos olhos. Por toda a história que ele teve no Corinthians, da saída, né? Agora o primeiro jogo da volta dele como titular em Itaquera. Então todo esse ambiente, ele foi muito bem. E acabou com o melhor do Corinthians, principalmente na reta final de jogo. Né? Já nos acréscimos, o Carlos Miguel, ele cai no gramado, fica alguns minutos, a torcida vaiando, a torcida xingando. Ele, qualquer lancezinho que dava confusão no meio campo, ele saía do gol, todo gesticulando para todo mundo ver o que ele estava fazendo. E assim, foi o nome do jogo, salvou o Palmeiras em 3, 4 bolas de fora da área, que eu falei, não teve chance clara pro Timão. Teve chutes de longe, a postura do Corinthians ofensiva, e o Carlos Miguel salvando tudo. Eu esqueci de falar no lance do Palmeiras, que quando saiu o Vitor Roque entrou no Inter, ele teve a principal chance do gol da equipe do Palmeiras, e roubou a bola do Mateuzinho, e o Mateuzinho veio e na bola, tá? Muita gente reclamou de pênalti ali também, mas outro que não era passível de marcação, porque o Mateuzinho se recupera muito bem e rouba a bola do atacante da equipe do Palmeiras. Eu acho que no mais do jogo foi isso, já falei aqui de Carlos Miguel. Um destaque. Breno Bidon e Alan. Os dois, tá? Breno Bidon do lado do Corinthians e o Alan do lado do Palmeiras. Ó, pelo amor de Deus, Ancelotti, você renovou, vai ficar mesmo após a Copa. Esses dois meninos, eu não tô falando que tem que estar na Copa de 30. A minha vontade é que sim. Mas os dois precisam estar no começo das próximas convocações. São dois jogadores que até a galera fez ali o tete a tete, o 11 contra 11, e colocou os dois juntos. Eu acho que é um complemento um do outro. O Alan, aberto aqui pelos lados, tem uma qualidade absurda de controle de bola, é chato, cadencia muito bem o jogo. E o Breno Bidon também, com essa qualidade de armação absurda. Ontem uma jogada meio de 3, ele fez um giro parecido que aquele na final da Copa do Brasil. Ele fez um giro de 3 jogadores do Palmeiras na lateral. Os dois estão jogando bola absurda e com idade assim, jovens, daqui a pouco vão para a Europa, então precisam estar nas próximas convocações do Ancelotti pós-Copa, né? Porque agora o elenco está montado, está fechado, mas não, uma reestruturação aí da seleção brasileira. Para mim, é os dois principais jogadores jovens, né, revelações dos seus times, e pô, a gente está falando de Corinthians e Palmeiras, né? Não tem dúvida nenhuma. Então o Corinthians, para finalizar, vai ser até esse Tidei Thumb. O Corinthians volta a amassar o Palmeiras no derby, mas acaba derrotado. Isso poderia chocar a torcida do Corinthians, mas assim, o que a torcida fez ontem foi de entender. E eu acho que tudo isso que aconteceu, mesmo para a derrota, o Corinthians esse ano teve 3 clássicos, jogou melhor do que o seu adversário, jogou melhor que o São Paulo, jogou melhor que o Santos, jogou melhor que o Palmeiras e perdeu os 3.
seu Corinthians volta a competir. E eu acho que é isso que a torcida sente ontem. Mesmo com a derrota, o Corinthians está mostrando que consegue brigar com o grandes. Venceu o Flamengo, faz um jogo dominando o Palmeiras, derby é detalhe, e acaba sofrendo gol. Mas a notícia para o corintiano, a notícia para o torcedor do Timão, ela é muito boa. Que se esse elenco quiser jogar, quiser de fato competir todas as partidas, tem tudo para bater campeão de algo grande nessa temporada. Eu acho que é isso que fica para o torcedor do Corinthians. Para encerrar o vídeo, queria falar de algumas ações que a torcida do Corinthians fez ontem. Mais uma vez, parabenizando toda essa sinergia criada desde 2024 entre torcida e jogadores. Isso aí ganhou uma proporção. A gente até viu na última quinta-feira a taça da Supercopa do Brasil ser entregue ao presidente da Gaviões, ele levando lá no meio da galera para levantar essa taça, mostrando que sim, a torcida do Corinthians é uma torcida que faz parte junto do time. Não é que está lá apenas para torcer, para aplaudir seus jogadores. Vai cobrar, vai reclamar quando precisar reclamar, mas vai comemorar o título junto com eles. Eu achei essa ação de quinta-feira linda, e a ação que a diretoria do Corinthians também fez ontem, com todos os seus torcedores organizados, seja Gaviões, seja Estopim, Pavilhão 9, Camisa 12, Macabra, também é de se aplaudir. Poucas vezes a gente viu isso no futebol. Chamaram os presidentes de cada torcida organizada, eles entraram no gramado, receberam uma placa, receberam uma camisa referente à invasão em Brasília, e isso é de se louvar. E todo esse clima, esse componente, ainda foi ainda mais histórico, teve mais simbolismo com a entrada da ala das baianas da Gaviões da Fiel, junto com algumas bandeiras. Eu fiquei ainda em dúvida do que se representaria. Eram 31 bandeiras. Será que alguma 31 alas do carnaval? Não, são 31 títulos paulistas. Depois tinha lá os anos embaixo. E pô, a gente está numa semana de carnaval. A gente sabe que a Gaviões tem aí o seu grupo carnavalesco também. Bateu na trave de ser campeão ano passado. Vem com um samba enredo bem legal esse ano. E até para chamar o público, né? Para ir no AMB, fazer uma ação. Parabéns pro Corinthians, cara. Parabéns por fazer um pré-jogo digno de Super Bowl, onde tá todo mundo preocupado com o show do Super Bowl, aquilo e tudo mais. O Corinthians fez um pré-jogo fantástico ontem para sua torcida. Enquanto os jogadores se aqueciam, todo o clima com o samba enredo, e da NDE faz tremer a terra, se eu não estou enganado, é esse o samba enredo. Era uma atmosfera diferente. Para ver que tá todo mundo na mesma sinergia. E mesmo com a derrota, se manteve no final todo mundo na mesma sinergia, entendendo que o Corinthians não deixou de batalhar, não deixou de lutar, e mesmo assim, no detalhe, como é um derby, perdeu o jogo. Galera, é isso. Toda a minha leitura desse Corinthians 0, Palmeiras 1, penúltima rodada do Campeonato Paulista. Mais uma vez agradecer a sua audiência por aqui, você que deixa seu like, você que compartilha, você que se inscreve nesse canal, o meu muito obrigado. Fiquem com Deus, até uma próxima, volta amanhã com um tema que eu ainda não decidi, e eu acho que com o meu cenário que você está acostumado de novo. Forte abraço, valeu!